Ora, muito boa tarde. Vamos então dar início agora à segunda parte desta sessão. Vamos começar com a apresentação do Sr. Professor António Ventura. O Sr. Professor é doutor em História Contemporânea, professor catedrático de Primeira da Faculdade de Letras de Lisboa, investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa. Vem-nos apresentar uma comunicação titulada Arquivos Maçónicos Portugueses. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar o meu agradecimento ao convite simpático do professor Virgílio e que eu aceitei com todo o gosto, obviamente, para participar neste encontro tão relevante sobre uma temática tão importante em ver com a preservação da nossa memória. Da nossa memória. E as intervenções que foram feitas hoje mostram como tudo isto está ligado. Mesmo arquivos de instituições ou de associações que parece que são muito circunscritas, afinal há muita ligação. Por exemplo, falando, como eu vou falar nos arquivos maçónicos, de uma forma muito sintética, eu lembrei-me, isso que já aqui foi dito, como é interessante também relacionar estes artigos com a história política, social, económica, religiosa. Não estou a falar do século XVIII, até meados do século XIX, em que há uma forte presença do clero católico na maçonaria, que depois praticamente desaparece, na segunda metade do século XIX, mas penso uma forte presença de elementos fundamentais do protestantismo. Estou a pensar no Reverendo Paulo, que é uma figura fundamental. Estou a pensar em alguns fundadores da Igreja Católica Apostólica Evangélica Lusitana, Apostólica Evangélica. Isso é um estudo a fazer, mas falou-se aqui na questão do Porto, vários destacados evangélicos de vários grupos do Porto, foram maçons em lojas do Porto. Na Madeira, destacados pastores, alguns ingleses, outros portugueses. Enfim, mas essa é outra história. Ou, por exemplo, a presença de judeus na maçonaria portuguesa do século XIX, do século XX, em Portugal, no continente, em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, em Salónica, 1911, uma loja ligada ao Grande Oriente Lusitano Unido, a loja de Sebastião de Magalhães Lima, fundada em Salónica, em que metade dos membros, pelos nomes, são sefarditas, de origem portuguesa. Mas isso são estudos a fazer, pistas a fazer. Bem, de uma forma muito sintética, e eu irei trazer muitas imagens para aligerar tudo isto. Em Portugal, a maçonaria começa sensivelmente em 1705. Não portuguesa, mas inglesa, não são portuguesas, são ingleses, e a partir daí encontramos lojas maçónicas ao longo do século XVIII, aqui no continente, na Madeira. Há um conhecimento imperfeito dos quadros dos membros dessas lojas e documentação quase nenhuma. Curiosamente, em relação à maçonaria em Portugal do século XVIII, quase tudo o que nós conhecemos é através dos decretos de composição. Isto é, através de documentos executórios, digamos assim, que os documentos retiveram elementos que são fundamentais para reconstruirmos a história da maçonaria naquela época, tal como no século XX, o arquivo da PIDE é fundamental para nós reconstituirmos as organizações que lutaram contra a ditadura militar e contra o Estado. Nessa época é tudo muito simples em termos do funcionamento da maçonaria. As lojas existem de forma independente umas das outras, com um número escassíssimo de documentos, tudo era muito informal. As reuniões faziam-se em tabernas, em casas de pasto, de uma forma muito informal, e só mais tarde é que tudo se torna mais complexo. Aliás, o homem tem uma tendência irresistível para tornar complexo aquilo que é simples. E, por conseguinte, as coisas tornam-se cada vez mais complicadas e é necessário produzir documentos, atas, correspondência, toda uma parafernália documental. Mas as lojas eram separadas, eram independentes. Só em 1803, segundo parece, é que é fundada em Portugal a primeira obediência maçónica. Uma obediência maçónica é uma federação de lojas. É isso. E é nessa altura que é fundado o Grande Oriente Lusitano. E a partir daí, no século XIX, é fartura de lojas, é fartura de obediências para todos os gostos, com a produção de documentação que, infelizmente, escassa documentação chegou até nós.
que as lojas tinham uma vida curta. Mesmo que produzissem alguma documentação, essa documentação não era guardada quando as lojas distribuíam. A mesma coisa em relação às evidências, exatamente igual. Sabemos que em 1809 a polícia, através de uma denúncia, apreendeu o arquivo do Grande Oriente Visitante. Não sabemos o que aconteceu. E a partir daí, como digo, a documentação é escassa. As coisas só vão mudar a partir de 1890 e pouco. Porque encontramos a partir de 1834 uma dispersão da maçonaria em múltiplas obediências, influenciadas politicamente. Eu costumo usar uma expressão que é a maçonaria foi infectada pelo vírus partidário, perdendo o fundamental e transformando-se em instrumento de cariz político ou partidário. Não há partidos no sentido moderno da palavra, mas de facção. E isso prejudicou-a muitíssimo. Mas essa tendência de dispersão começou a inverter-se na década de 60 e em 1869, com a formação do Grande Oriente Lusitano Unido, há então um movimento de reagrupamento da maçonaria. E a partir daí as coisas começam a funcionar de uma forma diferente, com a publicação de um boletim mensal, e depois, no início da década de 90, com uma secretaria com livros de registro, em que chegaram até nós. A partir dessa altura já temos elementos informativos satisfatórios. Mesmo assim, lojas desapareciam, outras obediências desapareciam e desapareciam, cisões, normalmente por razões pessoais. Aliás, isto é clássico, não é só na maçonaria, na política é a mesma coisa. As cisões são normalmente por razões pessoais, mascaradas por divergências de princípios. Eu não suporto aquele indivíduo do meu partido, mas não digo isso, digo que temos diferenças insanáveis a nível político. Temos também este tipo de problemas, mas começa a haver documentação. Começa a haver documentação. Em 1935 a maçonaria é proibida. Muitas lojas dissolveram-se e destruíram os arquivos. Encontrei documentação que o prova, em que os membros da loja reúnem e decidem deixar de ter atividade e queimar, destruir, por razões de segurança, o arquivo. E então, ficamos, por outro lado, há uma dispersão da documentação. Não aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Espanha. É sabido, durante a Guerra Civil, o general Franco mandou apreender toda a documentação de lojas maçónicas, de sindicatos, de partidos, e está tudo em Salamanca. Eu ia dizer, felizmente para os historiadores, está lá tudo, contrariamente ao que acontece em Portugal. Está lá tudo, ou quase tudo. Temos lá arquivos de lojas desde o princípio do século XIX, até 1936. Mas em Portugal não, em Portugal as coisas dispersaram. Então, onde é que encontramos hoje documentação maçónica? E eu vou dar uma pequena panorâmica antes de passarmos para o arquivo do Grande Oriente Lusitano, ou do Grêmio Lusitano, que é onde está o fundamental dessa documentação. Encontramos, por exemplo, na Torre do Tombo. Por exemplo, esta documentação não devia lá estar, porque é a documentação de duas lojas, da loja A Revolta de Coimbra. É um copiador de correspondência do princípio dos anos 20. Ora, o arquivo desta loja existe em Coimbra, na posse da própria loja. No arquivo do Grêmio Lusitano existe uma parte desse arquivo. Este arquivo foi preservado em parte por Flauzino Torres. Em 1935, quando a maçonaria foi proibida, ele era secretário da loja e escondeu a documentação. E depois de 74, essa documentação foi recuperada. Mas este livro, este copiador, está todo digitalizado e online, está na Torre do Tombo, tal como este livro de datas da loja Irradiação, de Lisboa, de 1910, que está todo também digitalizado e todo online. Há muita coisa digitalizada e online na Torre do Tombo. Também na Torre do Tombo encontramos processos da Inquisição ou da Polícia. Temos aqui o processo do Gomes Ferreira de Andrade, o original do processo, em que se fala de maçonaria também, mas o mais importante é este processo do Hipólito José da Costa.
que é o homem que estabelece a ligação entre o Grande Oriente Lusitano, a Grande Loja de Inglaterra e o Grande Oriente de França. Ele vai lá e, quando chega a Portugal, é preso, e este processo andou perdido. E este processo tem a transcrição dos documentos assinados por ele, tanto em Londres como em Paris, que era desconhecido até há 5 ou 6 anos atrás. O processo andava perdido. Vejam bem como estas coisas acontecem. Mas a história é assim mesmo. Os arquivos distritais. Nos arquivos distritais encontramos documentação inusitada. Por exemplo, este processo que está aqui é um processo que estava no Tribunal de Elvas, depois foi incorporado no Arquivo Distrital de Porto Alegre. Tem a ver com uma devassa feita em 1823, na sequência da Vila Francada, feita em Elvas, sobre a existência de uma loja em Elvas. São 300 e tal páginas, são mais de 50 declarantes que falam das coisas mais diversas. Até um deles estava escondido no telhado e presenciou uma sessão maçónica que descreve até os adereços e os símbolos. É um documento fantástico que tive a ocasião não de publicar na íntegra, mas de revelar há 3 ou 4 anos atrás, e que era completamente desconhecido. Isto é um pasquim também afixado em Elvas, quando o Dom João VI amnistiou, no seguimento da abrilada, os maçons que tinham sido presos. É fixado este pasquim, criticando o Dom João VI por ter sido tão generoso. Era interessante ler, mas não temos tempo. O arquivo da PIA, da DGS, existe na Torre do Tombo um núcleo maçónico no arquivo da PIDE que não tem coerência. Isto é, eu penso que foram documentos apreendidos ao longo do tempo entre várias pessoas e, como tinham a ver com a maçonaria, reuniram tudo, porque o mais antigo é de 1860 e tal, o mais moderno é de 1934 e 35. Por exemplo, este é um quadro de uma loja, da loja cimenteira de Lisboa, de 1910, com todos os membros da loja. Isto é um pequeno exemplo, são dezenas e dezenas. Biblioteca Nacional. Há 2 núcleos importantes maçónicos na Biblioteca Nacional, 2 lojas. A loja Seara de Luz, que é uma loja já dos anos 20, em que está todo o arquivo no topo. Desculpa, na Biblioteca Nacional, todo o arquivo. Livros de atas, correspondência, copiadores, correspondência enviada. Inclusivamente, eles tinham até capas, tinham capilhas próprias impressas para os vários processos. Por exemplo, assunto abolicionismo. Os vários temas, correspondência, etc. Arquivos municipais. Há, em certos arquivos municipais, por exemplo, na Figueira da Foz, está o arquivo da loja completo. Todo o arquivo. Fantástico, foi preservado, está no arquivo municipal. Este é o catálogo do arquivo. Foi feita uma grande exposição quando o Pedro Santana Lopes foi Presidente da Câmara a primeira vez, foi feita uma grande exposição lá. Arquivo Municipal de Olhão. Estão a ver o estado daqueles documentos. Foram encontrados numa casa que estava devoluta, onde esteve uma empresa comercial, mas que estava fechada há muito tempo, e os trabalhadores de camarários, quando tenham que fazer limpeza, encontraram uma caixa de folha com estes papéis, até fotografias, processos de iniciação da loja Estrela do Sul. Está em muito mau estado, mas, de qualquer modo, já estão no arquivo municipal de Olhão. A Casa dos Patudos, em Alpiarça, é um exemplo de um arquivo privado. A documentação maçónica do José Elvas está lá. Os diplomas, até as cotas que ele pegou. Museu da Presidência da República, o espólio do António G. de Almeida, há uma centena de documentos maçónicos. Este é muito curioso, que é da loja Fernandes Tomás da Figueira da Foz, porque o António G. de Almeida esteve para ser iniciado nesta loja, mas como mudou-se para Lisboa, acabou por ser. Isto é um documento que diz que ele, sim senhor, foi aprovado a iniciação na Figueira da Foz, mas que... E o outro documento é um manuscrito do António G. de Almeida a justificar a ausência de uma reunião da loja Montanha, à qual ele pertenceu até à morte. O Arquivo Histórico Militar. Dezenas de documentos fantásticos. Este é um documento precioso. Há muitos documentos daqueles processos de 1823, por ocasião da Vila Francada. Este tem a ver com a loja Filantropia de Lamas. E é nada mais nada menos que a relação dos membros da loja com o nome simbólico, grau, profissão, naturalidade, tudo.
é uma loja em que predominam os militares e os eclesiásticos. Paralelamente a esta loja existia um Menfaro diferente, só formado por eclesiásticos, cujo venerável era o bispo, e desde o deão, o secretário, eram só, claro, eu desconfio que aquilo era mais um grupo de apoio ao bispo, que não tinha nada de liberal e que não quis jurar a Constituição de 1922 e foi punido por isso, mas fundou uma loja maçónica. O que quer dizer que nem tudo o que brilha é ouro, e neste caso era uma loja maçónica de nome, mas era um grupo de apoio ao bispo, digamos assim. O Arquivo Histórico Militar tem o Arquivo da Universidade de Coimbra, dois espólios importantes. O espólio Belisário Pimenta e o espólio Fausto de Quadros. Fausto de Quadros era secretário-geral do Grande Oriente Lusitano Unido em 1904 a 6, e há muita documentação dele no arquivo da Universidade de Coimbra. Universidade Católica Portuguesa, a coleção Martins de Carvalho. Este é um documento extraordinário que está ali, o único que se conhece desta época, de 1815, que é um atestado de kit. Portanto, um certificado de que aquele membro da loja está kit com o tesouro, portanto, tem todos os direitos maçónicos, cumpriu o que tinha a cumprir, e é fantástico porque é de 1815, este documento, tem o selo de chapa, tem um carimbo e tem a assinatura dos membros, dos dignitários da loja, Washington, venerável, Duarte Pacheco Pereira, mestre de cerimónias, por aí fora com os nomes simbólicos. Esta coleção, Martins de Carvalho é o homem do cunibricense. E esta coleção aqui que está aqui nesta biblioteca, para além de ter muitos impressos, até do século XIX, anos 20, 30, 40, coisas que não existem na Biblioteca Nacional, são vários volumes encadernados, tem muitos manuscritos também, que são preciosos. Efêmera. Também encontramos coisas na efêmera, algumas que estão online. Casa Comum, Fundação Mário Soares, Fundo Simões Raposo, Carvalhão Duarte, centenas de documentos maçónicos e de outros folhetos do mesmo tipo. Arquivos de família, em Vila Praia de Âncora, há 7 ou 8 anos atrás, foi um senhor que disse que tinha na documentação, tinha todo o arquivo da loja Vedeta do Norte. E a Câmara de Caminha fez uma grande exposição, foi publicado este livro, com a história da loja, e portanto preservou, no ano passado, ele preservou a documentação. De outra forma, teria desaparecido, porque não foi o que aconteceu na maior parte dos casos. Agora, o arquivo do Grêmio Lusitano é, de facto, mais importante em termos de documentação. Teve vicissitudes várias. E a primeira grande vicissitude foi em 1918, por ocasião do primeiro atentado contra Sidónio Pais. O Palácio Maçónico foi assaltado e foi vandalizado desta forma. Podem ver aqui. Portanto, estão a ver o que aconteceu ao arquivo existente nesta altura. Praticamente a documentação foi toda destruída. O que quer dizer que este arquivo quase não tem documentação anterior a 1918. No entanto, temos ideia do que foi destruído aqui. Porque o tal Fausto de Quadros, o tal secretário-geral até 1906, estão a ver, aqui está o texto do chão destruído. E este documento que está aqui é o processo do assalto. Que existe no Arquivo Histórico Militar, com mais de 300 páginas. Foi feito um inquérito. E está lá tudo quem é que organizou, foi do Governo Civil, o Governo Civil deu ordem para os polícias que estavam no bairro alto saírem de lá, para deixar em campo livre a quem queria assaltar, está tudo aqui. Agora, o Fausto Quadros fez as fichas do que havia no arquivo em 1905. E nós ficamos horrorizados. Temos livros de atas, correspondência, de obediências maçónicas desde os anos 30 do século XIX. Confederação Maçónica Portuguesa, Grande Oriente de Portugal, Grande Oriente Português, tudo foi destruído. E é o que eu digo muitas vezes aos alunos, não é? Um livro, por mais raro que seja, há sempre mais um. Os documentos não. Normalmente o documento é único, e se ele se destrói, acabou.
ao lermos estas fichas, ficamos com a ideia que outra documentação é que existe no arquivo do Grêmio Lusitano. Livros de registro de triângulos, com a criação de triângulos, livro com registro de lojas, com a data de fundação, com o decreto de fundação, com a data de extinção. Os livros de matrícula. Isto foi o que mais, talvez a fonte mais importante. A partir de 1890 e pouco, começa a ser feito um registro sistemático de todos aqueles que entram, com o respectivo cadastro, a evolução, e depois quando saem, não quer dizer que esteja tudo, mas isto está mais ou menos completo até 1928. A partir de 28 já falha, mas há elementos até 35, mas já falha. Mas nestes livros, por exemplo, este é o registro do Afonso Costa, apenas por título de curiosidade, em que está o nome simbólico Platão, casado, 34 anos, natural de Ceia, advogado e professor da Universidade de Coimbra, nesta altura ainda não tinha passado para Lisboa, a loja no futuro, e depois tem evolução em termos de graus aqui, com as datas. Ele vai chegar ao grau 33, o último, do vídeo escocês. São estes elementos que existem. Há elementos que faltam, não está a filiação que só aparece a partir de um certo momento, a naturalidade não está a freguesia, normalmente está o conselho, que prejudica depois. Se quisermos encontrar o óbito, é mais difícil, mas posso-vos dizer que são cerca de 15 mil nomes e que estão neste momento numa base de dados, tudo. Isto está em 8 livros. Em 8 livros de grande dimensão. Até há uns anos atrás, quem quisesse investigar tinha que folhear aqueles livros, do primeiro ao último, que era um trabalho pesado. Agora não. Está tudo já na base de dados, e uma base de dados que tem sido atualizada com documentação avulsa que tem sido encontrada e que tem sido colocada a partir de 28. Depois, em 31, o palácio é fechado, é selado, até 35, com a proibição. O arquivo é retirado à socapa durante esses anos, dispersou-se. Houve documentação que não apareceu até hoje, mas os livros, felizmente, apareceram, foram preservados. Estou 5 minutinhos. Sim, é mais suficiente. Outra documentação. Decretos, circulares, correspondência. É claro, aquele arquivo do Grande Oriente Lusitano, ou do Grêmio Lusitano, digamos assim, é o arquivo central, a correspondência das lojas por lá. Cada loja tinha o seu arquivo, e esses é que faltam. Há um ou outro, mas a maior parte dos casos desapareceu. Quadros de lojas, isto era muito importante. Claro, em 1918 foi tudo destruído, mas a partir daí há quadro. O que era o quadro da loja? Todos os anos as lojas tinham que enviar um mapa com os membros e depois um resumo estatístico. Quem é que tinha saído durante o ano, quem é que tinha entrado. Isto é importante para ver das profissões, essas coisas todas. Então, processos de iniciação. Por acaso, este está na Biblioteca Nacional, mas existem, são uma espécie de envelopes com a documentação desde a petição de iniciação, por vezes com fotografia. Por exemplo, este é curioso, que é do mesmo, mas não é este que eu queria mostrar, queria mostrar. Isto é do mesmo, portanto, eram folhas várias, o processo tinha vários impressos, tinham que ser preenchidos. Este é curioso porque é do professor Linda Palma Carlos, que está ali a assinar aquele compromisso, está assinado por ele, e depois está, no processo está a informação, porque a pessoa era sindicada, digamos assim, eram nomeados 3 sindicantes para averiguar sobre a idoneidade da pessoa, e um deles aqui é o comandante João de Freitas Ribeiro, distinto oficial da Marinha, avô do comandante, do almirante faleceu há 2 anos, não é? Provavelmente dele, mas foi chefe extraordinário da Armada. E ele diz,
faz um parecer extremamente positivo sobre o jovem advogado Arlindo Paulo Carlos. Claro, também documentação. As lojas comunicavam umas às outras. Convidavam as outras lojas para estarem presentes nas sessões de iniciação ou comunicavam também quem tinha sido irradiado. Neste caso, vai decorrer cá está, que o Supremo Arquiteto do Universo nos ajude e ilumine. Na parte final. 1883. Cá está. Agora aqui, este foi rejeitado. Havia uma votação secreta com esferas brancas e pretas. Normalmente havia uma esfera preta, disse repetir, 2 esferas pretas já não. Curiosamente, este teve 20 esferas negras. O que é fantástico. Fez unanimidade, devia ser mesmo muito mal. Devia ser mesmo muito mal. E naturalmente esta loja comunica a todas que ele foi rejeitado. Às vezes, por vezes, nem sequer chegava à votação. Se os pareceres fossem negativos, e há casos fantásticos. Um determinado indivíduo que era alcoólico, andava sempre nas tabernas, tinha um comportamento moral, tinha amantes, rejeitado, liminarmente. Rejeitado. As gatas, rejeitado. É muito engraçado isso. Já está, este rejeitou 16 esferas pretas. Contra uma branca, este teve um voto positivo. Enfim, havia impressos. Esta é a documentação que existe. Uma documentação normalizada, digamos assim, faturas, recibos das próprias lojas, para o pagamento de cotas, manifestos. Enfim, esta documentação vastíssima, de mais variado tipo, foi preservada, mas imaginem, foi destruída, imaginem o que anda por aí. Para terminar, recordo há uns anos atrás, num leilão de Pedro de Azevedo, um leilão fantástico da Biblioteca dos Marqueses da Praia de Monforte, em que uma das peças a leilão era a primeira edição da enciclopédia, portanto, vejam bem, estava o arquivo de uma loja maçónica dos Açores dos anos 30 do século XIX, que um membro da família na altura preservou, pertenceu à loja e guardou a documentação. Felizmente o Governo Regional dos Açores comprou a documentação, que está no arquivo de Ponta Delgada, já se fizeram estudos a partir dessa documentação. Como veem, meti o recinto da Betesga, mas muito obrigado pela vossa atenção.